Boa noite, gente. Graças e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé para dar continuidade ao nosso culto, que a gente compreende que o culto do cristão ele não cessa, a nossa vida deve ser um culto constante, mas agora nós iniciamos o nosso culto como comunidade, como igreja, juntos, como corpo. Eu não sei se desde que você chegou aqui você já teve a oportunidade de orar, de falar com o Senhor um pouquinho, mas queria te convidar a curvar sua cabeça, a falar com Ele, a voltar toda a sua atenção, intenção e a sua motivação a Ele, aquilo que é o seu propósito de estar aqui, a sua motivação de estar aqui, aquilo que você veio fazer aqui esta noite, amém? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós durante toda esta semana que passou, durante todo este dia. Hoje nós damos início a uma nova semana, nós temos tido fôlego em nossos pulmões, nós temos tido saúde, podemos sair de casa e vir até aqui, porque a Tua graça ela tem sido abundante, o Teu favor é real. Eu te agradeço, Pai, porque se podemos viver, se podemos caminhar, se podemos permanecer e continuar, é porque o Senhor é misericordioso. E nós queremos te engrandecer, te bendizer pelo teu caráter, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, mais uma vez aqui como corpo do Senhor. Recebe a nossa adoração, purifica os nossos lábios, mente, coração, Senhor, em nome de Jesus. Se a nossa motivação de estar aqui é qualquer outra que não seja o Teu nome, que não seja o Senhor, que não seja ser ministrados pela Tua palavra, eu peço que o Senhor reverta todas essas coisas para a intenção pura, santa, para aquela que é a motivação do Teu coração, quando o Senhor pensa a respeito da Tua igreja, quando o Senhor nos criou para ser igreja, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo, doce, puro, santo, que é real, que é consolador, que é verdadeiro, Ele seja presente neste lugar e que Ele esteja à vontade para fazer aquilo que está no seu coração. Pai, muda-nos, molda-nos, quebranta-nos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o caráter do Filho perfeito, Jesus, do homem perfeito, daquele que era 100% homem, mas 100% Deus, aquele que é o nosso mestre, que é o amado da nossa alma, aquele que é o nosso exemplo, aquele a quem nós amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dentro desse pensamento, eu queria compartilhar com vocês o versículo que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Enquanto nós passávamos as músicas um pouco antes de começarmos esse momento, foi muito engraçado porque eu percebi que as músicas estavam se encaixando como um quebra-cabeça e todas elas direcionavam para o mesmo lugar. Direcionavam para aquilo que esse versículo de Gálatas 2:20 diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente se coloca como igreja do Senhor Jesus, a gente se coloca como corpo, como extensão do corpo dele nesta terra. E a gente precisa viver com esta consciência de que já não sou eu, não é mais a Juliana quem vive, não é mais a Juliana quem toma as decisões, não é mais a Juliana que escolhe aquilo que é certo. Deve ser o Senhor na minha vida, é Ele quem deve me conduzir. Eu devo ser guiada por esse Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa motivação, essa deve ser a nossa mola propulsora. Enquanto nós cantarmos cada uma dessas canções que cantaremos aqui esta noite, eu quero te convidar a orar sobre elas, eu quero te convidar a refletir sobre elas, eu quero te convidar a orar por avivamento, mas pelo avivamento bíblico, genuíno, que é justamente esse: sermos extensão do Senhor nesta terra, sermos as mãos de Jesus, sermos seus olhos, sermos os seus lábios, os seus pés, como a gente canta aqui volta e meia. Isso que é avivamento, é ser cheio da vida do Mestre, amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Momento de gratidão e momento de intercessão. Intercedemos muito em favor. A Bruna, a nossa irmã Bruna, passou por uma situação extremamente delicada.
ela pôde sentir na pele aquele versículo do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E foi uma situação extremamente difícil, pelo qual a irmã Bruna passou ali no hospital municipal aqui de São Vicente, e nós clamamos, e graças a Deus a Bruna está aqui, recuperada, com projetos profissionais, e está aqui agradecendo ao Senhor por esse livramento. Quero convidar a irmã Liane e a irmã Bruna que estejam aqui. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Essa turma bonita orou por você, clamou por você, pediu socorro ao Senhor em teu favor. E não somente essa turma bonita aqui, mas a turma bonita que participa através também da internet, do YouTube. E nós queremos aproveitar, além de agradecer por essa bênção, por esse livramento, pelo cuidado do Senhor sobre a vida da irmã Bruna, também agradecer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e também estar intercedendo por aqueles que estão passando aí por dificuldades. Várias pessoas ligadas a famílias de nossa igreja que estão com Covid, também alguns irmãos, algumas irmãs de nossa igreja com Covid, e estão aí em tratamento, e algumas já em recuperação, alguns quadros que são aí difíceis, outros que o Senhor tem operado. Pedir oração em favor do esposo da doutora Flávia Loto, minha cardiologista do pastor Redinei, da irmã Rosiane, e graças a Deus o marido dela, depois de tanto tempo na UTI, ele graças a Deus saiu, e aí o Senhor agindo, e ela agradecendo pelas manifestações e pelas orações, e agradecendo a Deus. E se você tem algo para apresentar ao Senhor, onde você estiver, esteja apresentando ao Senhor. Você aqui no templo, você também aí na internet, nos assistindo através do YouTube, esteja lançando para o Senhor toda a ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai poderoso, nosso louvor, adoração e gratidão pela ação miraculosa e maravilhosa do Senhor em favor da tua filha, da nossa amada jovem chamada Bruna. Ó Deus, tu sabes o quanto a irmã Liane está agradecida ao Senhor, o quanto o irmão Israel está agradecido ao Senhor, os familiares agradecidos ao Senhor, os amigos e a tua igreja extremamente agradecida ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor esteve com o anjo da cura ao redor dela, o Senhor a livrou, ó Deus, de uma enfermidade terrível, ó Deus, e o Senhor está restabelecendo a cada dia, ó Deus, vigor às células, aos nervos, aos músculos e a todo o corpo da tua filha. E ó Deus, e nós pedimos também que o Espírito Santo esteja revestindo a Bruna com a tua graça e com o teu poder, que ela seja extremamente agradecida ao Senhor pela ação sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Levanta a Bruna como instrumento vivo, poderoso e ativo em tuas mãos, para resplandecer a tua luz e a tua glória diante das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja extremamente glorificado na vida da irmã Bruna e através da irmã Bruna e de suas atitudes. E agora, Pai, intercedemos por nossos irmãos e também familiares de nossos irmãos que estão aí travando uma batalha com a Covid, várias pessoas de nossa igreja que foram acometidas dessa enfermidade, várias pessoas conhecidas, irmãos em Cristo que estão congregando em outras igrejas, também estão passando por esse momento terrível de tratamento com a Covid. Repreenda toda e qualquer enfermidade, Senhor, nesses corpos, em nome de Jesus. Restaura a saúde, Pai,
de todos os nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento. Ó Deus, também seus familiares, seus amigos. Ó Deus, repreenda essa enfermidade aqui em nosso país e no mundo, e que haja, Senhor, a cura, que haja uma vacina decente, confiável. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende essa pandemia que tem afetado, ó Deus, a economia dos países, que tem afetado as famílias, que tem afetado as igrejas locais. Quantas pessoas que poderiam estar aqui e não estão, quantas pessoas que poderiam estar congregando e não estão. Em nome de Jesus, Pai, realiza uma obra miraculosa e poderosa, e o Senhor tem poder para isso. E aqui, Senhor, eu intercedo em favor dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite, em favor dos irmãos e das irmãs e das pessoas que estão acompanhando esse culto pela internet. Todos estão apresentando para o Senhor uma inquietação, uma ansiedade, uma preocupação. Eu peço em nome do Senhor Jesus, entra com providência. Tu sabes, ó Deus, o que cada um necessita da parte do Senhor, talvez na área espiritual, na área familiar, na área profissional, na área da saúde, na área educacional. Tu sabes, tu conheces, ó Deus, e nós rogamos as bênçãos do Senhor, os cuidados do Senhor sobre todas essas vidas, Pai, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, pedindo que o Senhor perdoe os nossos erros. E ó Pai, nós começamos essa oração agradecendo pela grande bênção que o Senhor proporcionou à irmã Bruna, seus familiares, e a nós, seus amigos e a igreja, mas também tantos outros irmãos e irmãs que têm motivos de gratidão, assim como eu tenho motivo de gratidão pelo tratamento abençoado do meu irmão Jorge, e porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem agido e tem realizado uma obra maravilhosa. E ó Deus, também tantos irmãos e irmãs que estão te agradecendo por uma bênção que tem recebido da parte do Senhor. Nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração, Pai, e nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplauda a esse Jesus maravilhoso. Bruna, sinta-se abraçada. A irmã Eliane vai dar um abraço representando o pastor, tá bom? Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus e do Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus pela equipe de cânticos, e creio que você também, pelo que Deus tem falado conosco através da vida deles, da vida delas, das escolhas, das canções. E quero orar um pouco mais com você, para que a gente possa começar meditação na palavra, uma palavra que tem sido cantada e compartilhada desde o primeiro instante, quando nós aqui chegamos. Bendito seja o nosso Deus. Feche os seus olhos. Nós já cantamos hoje a respeito de entrega, cantamos declarando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Cantamos agora há pouco declarando a majestade do nosso Deus, exaltando, tributando ao Senhor a glória devida, e precisamos viver exatamente desta maneira. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Não são homens ou mulheres que nos atraem neste lugar, é o Senhor, Pai. Que a tua presença, Senhor, que a tua santa presença seja a motivação do nosso coração, seja o desejo constante do nosso coração, seja, Senhor, a nossa maior expectativa. Ó Deus de amor, Deus de poder, Deus de graça, Deus de infinita misericórdia, Pai, em nome de Jesus, por teu amor e por tua fidelidade, deixa a tua palavra
cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou nesta noite. Deixa, Senhor, o Teu Santo Espírito agir em nós e através de nós. Por Tua misericórdia, ó Deus, vem usar este homem tão falho que sou eu. Por Tua misericórdia, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Por Tua misericórdia, Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos. Por Tua misericórdia, Senhor, faz os nossos pensamentos neste exato momento completamente cativos ao Senhor. Que em nome de Jesus haja total convergência de toda a mente e de todo o coração, seguindo unidos em direção ao trono da graça. Ó Deus, nós oramos, Te damos graças pela ação do Teu Espírito neste lugar, nesta noite, e durante tantos anos que essa igreja se reúne aqui neste endereço, como povo do Senhor. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos ler outra vez? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um texto extremamente interessante. Não que os demais não sejam, mas esse é um texto que particularmente me chama muita atenção. O que vai acontecer aqui no capítulo 11 já havia acontecido no início do ministério de Jesus. O Evangelho de João vai descrever isso para nós. Começo do ministério de Jesus, Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho num casamento. E logo em seguida, Jesus tem um encontro marcante, tanto para ele quanto para todos os líderes religiosos de Israel. E naquele encontro marcante, Jesus vai entrar no templo, vai perceber o que está acontecendo naquele lugar e vai gentilmente preparar um chicote com as cordas que estavam ali soltas no meio daquele templo. Jesus prepara esse chicote e começa então a expulsar todos os cambistas, os vendedores e os compradores que estavam naquele templo. É o começo do ministério do Senhor Jesus e ele inicia com o pé direito. Talvez ele tenha usado o pé direito justamente para derrubar as bancas que estavam sendo utilizadas para vender aquilo que era usado ali para a realização dos sacrifícios no templo. Aqui nós temos um segundo momento, só que agora já caminhando para o final do ministério de Cristo. Aqui já não é simplesmente a repetição do começo do ministério do Senhor Jesus. Aqui é o final do ministério de Cristo. Nós estamos prontos a perceber do capítulo 11 até o capítulo 15 aquilo que nós conhecemos como a semana da paixão de Cristo. Jesus está literalmente caminhando para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abrirá a boca. E o que Jesus está prestes a fazer outra vez é justamente observar e agir. Presta atenção nisso. Jesus está prestes a observar e agir diante daquilo que ele identifica no templo. Jesus, se você voltar aí para o capítulo 10, verso 32 e verso 33, Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, e a partir do verso 32, ele diz assim, o Evangelho segundo Marcos diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse: o que haveria de acontecer? Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios.
Jesus estava indo em direção a Jerusalém, acompanhado por um grupo de discípulos, e como o próprio Marcos destaca para nós aqui, um segundo grupo. O grupo de discípulos estava admirado, e um outro grupo continuava a seguir a Jesus. Muito provavelmente, o que está acontecendo é que Jesus, como de costume, tem os 12 à sua volta e tem vários outros grupos e subgrupos que, à medida que vão caminhando próximos ao Senhor, vão enxergando as maravilhas, os milagres, os sinais, os prodígios, as grandes obras que Jesus realiza. E na medida que eles enxergam o poder de Deus agindo através de Jesus Cristo, curando, restaurando, ressuscitando, eles vão sendo cativados e eles vão começando a andar mais próximos de Jesus. Então, pelo menos 2 grupos são descritos por Marcos aqui e pelos demais evangelhos sinóticos. E esses homens estão admirados por aquilo que está acontecendo. Na semana da Páscoa, na semana da Paixão de Cristo, Jerusalém ficava assim, não cabia gente, porque era um momento, uma das maiores festas, se não a de maior destaque no meio do povo judeu, quando toda a comunidade judaica se reunia para a celebração da libertação do povo. O povo se reunia para celebrar a libertação do cativeiro, da escravidão, quando lá no Egito, Deus, com a sua mão poderosa, usa a vida de Moisés e assombrosamente liberta o povo de Israel, fazendo com que esse povo passe então a celebrar uma festa em sua homenagem, em homenagem ao Senhor e à libertação que o Senhor lhes havia concedido. Aqui nós estamos caminhando para a realização dessa festa, que, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, já não diz mais respeito a um cordeiro qualquer que será sacrificado e imolado, mas ao sacrifício do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, lembrando das palavras agora do apóstolo João no seu evangelho. Então, o cordeiro está para ser sacrificado. O povo de Israel amontoa as ruas de Jerusalém. E Jesus, consciente, livremente, deliberadamente, espontaneamente, está caminhando rumo à Via Cruzes. À medida que Jesus vai fazendo isso, há uma cronologia que Marcos não registra muito bem. Marcos não está aqui nesse momento muito preocupado com a ordem dos fatores. Ele sai registrando dentro da sua proposta do evangelho aqui, segundo Marcos, levar ao povo romano a compreensão da divindade, da messianidade de Jesus Cristo. Mostrar para esses romanos que esse servo que vem para sofrer, esse servo sofredor, não era um qualquer, ele era de fato o Cordeiro de Deus, o próprio Deus encarnado, que decidiu sofrer de forma completamente oposta àquilo que os líderes romanos apregoavam e exemplificavam. Marcos está com essa intenção no seu coração, e é por isso que ele não se preocupa com alguns fatores cronológicos, mas cronologicamente nós estamos vendo o seguinte aqui: na sexta-feira, Jesus e os discípulos e os outros grupos que o seguiam, eles chegam até Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros ali de Jerusalém. Isso depois você pode dar uma olhada no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 18. No sábado, Jesus tira o dia para descansar, porque de fato era o dia de sábado, e Jesus pega o sábado, fica hospedado na casa de Simão, o leproso, é servido naquele lugar com um banquete e fica ali com os seus amigos. E no domingo começa a acontecer aquilo que nós estamos lendo aqui no capítulo 11. Depois, evidentemente, isso vai continuar, nós estamos falando sobre uma semana. Então, tem evento no domingo, tem evento na segunda, tem evento na terça e por aí vai. E Marcos vai registrar alguns desses eventos dentro daquilo que ele julgou importante. Jesus e os 12 estão se aproximando de Jerusalém. E chega um determinado momento, agora versículo 1 do capítulo 11, que Jesus vai dar orientações para os seus discípulos. Vamos, então, para a leitura do restante do capítulo 11, já que nós começamos pelo verso 11. Versículo 1 nos diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras,
Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Olha, eu fico impressionado com a ação de Deus, por pura graça e por pura misericórdia no nosso meio. Não compartilhei com ninguém da equipe de cânticos, absolutamente ninguém. E aí eu chego aqui e os irmãos estão declarando: Hosana, Hosana, Hosana. E quando eu chego aqui com o meu coração ainda, porque eu já vou adiantar, spoiler, né? Quando eu chego aqui com o meu coração um pouco receoso, do tipo: Senhor, eu entendi errado, ou esta é a palavra para hoje. E aí eu passo ali um tempo sentado e olho para lá e olho para cá. Não sei se isso acontece contigo, Luizete, eu acho que acontece também. Eu me sinto um pouco melhor agora, meu irmão. E eu olho para lá, olho para cá, eu abro o esboço, aí eu abro o celular, eu abro a Bíblia, e o Senhor é aqui? E o tempo vai passando, você vai ficando frio, gelado, aquele medo, né? E aí os irmãos começam a cantar Hosana. E eu disse: Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala. E eu oro em nome de Jesus para que Ele continue falando conosco. Irmãos, irmãs, Jesus chama 2 discípulos e soberanamente diz assim: entrem na cidade. Aparentemente Jesus está em Betânia e parece que ele manda esses 2 discípulos ao vilarejo de Betfagé, dizendo assim para eles: entrem naquele vilarejo, lá vocês encontrarão um jumentinho. Algumas pessoas acreditam que previamente os donos desse jumentinho tiveram a capacidade de avisar a Jesus: olha, eu deixarei um jumentinho amarrado no meu portão, na entrada da cidade de Betfagé. Eu não tenho nada contra quem pensa dessa forma, mas quando eu começo a lembrar de outros episódios, como, por exemplo, o Senhor Jesus falando a Natanael, no Evangelho de João, dizendo a Natanael no capítulo 1, no verso 48, Natanael, muito antes que Filipe te chamasse, eu te enxerguei quando você estava debaixo da figueira. E Natanael diz: agora eu creio que tu és de fato o Deus, o Cristo. Quando eu lembro, por exemplo, do Senhor Jesus falando com o apóstolo Pedro, depois que Pedro é interrogado pelos judeus, perguntando assim: o seu mestre não paga o imposto? Aí Pedro diz: claro que paga. Mas eu acho que no fundo Pedro ficou pensando assim: será que ele paga? Mas para não dar o braço a torcer, Pedro disse: é óbvio que paga. Pedro, você acha que Pedro ia ficar titubeando na resposta? É óbvio que paga, se liga, meu. Mas Pedro vai para Jesus. E aí Jesus, conhecendo o coração de Pedro, como conhece o nosso, diz assim: Pedro, o que você acha do pagamento do imposto? Aí Pedro naquela: eu falo o que agora, né? Aí Jesus explica com muito amor para Pedro o que precisava acontecer e soberanamente diz assim: Pedro, vai pescar. Da boca do primeiro peixe que você pegar,
haverá uma moeda, e com aquela moeda do primeiro peixe, que aparecerá quando você chegar para pescar, você pagará o meu imposto e o seu. Irmãos e irmãs, quando eu olho apenas esses dois exemplos, e muitos outros podiam ser mencionados, mas quando eu vejo apenas esses dois exemplos da soberania divina, da forma sobrenatural, como várias vezes Jesus se comportou, como por exemplo no episódio da ressurreição de Lázaro, quando o Senhor Jesus conscientemente, deliberadamente diz: nós não vamos agora, esperemos um pouco mais, Lázaro precisa morrer, para que depois a manifestação do milagre seja ainda mais gloriosa. Quando eu vejo a forma como Deus vai regendo, vai conduzindo os eventos ao longo da história humana, quando eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Gálatas, capítulo 4, que vai dizer que quando chegou a plenitude dos tempos, foi que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, ou seja, um completo domínio do tempo, do espaço, de todos os fatores, de todos os eventos da natureza ou da raça humana. Eu não consigo compreender como alguém ainda pode duvidar que Deus, na figura de Cristo, simplesmente sabia que haveria um mero jumentinho amarrado à beira do portão. Então há quem creia que Jesus foi avisado, mas eu olho para esse texto e eu digo, é simplesmente mais uma demonstração do conhecimento de todo o universo que tem o nosso Senhor. E aí ele diz: vão lá, peguem aquele jumentinho e tragam-no até mim. Se alguém lhe perguntar o que está acontecendo, não se preocupem, simplesmente digam assim: o mestre precisa dele. Olha, Jesus era seguido por muitos discípulos, muitas discípulas, e é indubitável que todos esses que verdadeiramente seguiam a Jesus dispunham dos seus bens a serviço do Senhor. Bastava que Jesus dissesse do que ele precisava, e todos eles estariam dispostos a dar, a entregar. O pastor Liseto compartilhou domingo passado o que faz Maria aos pés de Jesus. Jesus nem precisou pedir, e ela simplesmente derramou do que tinha de mais precioso aos pés do Senhor. Esse comportamento é característico de homens e mulheres que estão andando próximos a Cristo e que realmente reconhecem quem Ele é. Então, esses dois discípulos entram em Betfagé, encontram aquele jumentinho, conversam muito provavelmente com os proprietários desse jumentinho e levam esse jumentinho ao Senhor. De forma muito carinhosa, Jesus diz assim: eu vou devolver aquilo que eu estou pegando. Bom, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite é o cumprimento do plano perfeito de Deus. Porque quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós lemos no capítulo 10, nos versos 32 e 33, que Jesus está desde muito antes, mas aqui de forma muito clara, capítulo 10 de Marcos, versos 32 e 33, Jesus está consciente do que lhe aguarda. Jesus está alertando os seus discípulos para que quando acontecer, eles já estejam preparados. E o que Jesus está fazendo aqui é cumprir aquilo que desde a eternidade havia sido planejado pelo Senhor. Jesus está obedecendo ao plano salvífico de Deus Pai, estabelecido muito antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos alcançados. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o cumprimento da vontade de Deus. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. E esta é mais uma prova de que de fato Jesus sabia que o jumentinho estaria ali amarrado. Em segundo lugar, eu quero destacar a mordomia. Tanto a mordomia por parte dos discípulos de Jesus, que aqui muito provavelmente já conheciam o agir, a vida de Cristo, e dizem assim: quem é que está pedindo o jumentinho? Leva, mas leva ele, leva a jumenta, leva tudo que você precisar. Isto nós conhecemos como mordomia cristã. Do que alguém está precisando, do que o mestre precisa, do que o irmão precisa, do que a irmã precisa. Aqui está, eu tenho e eu posso servir, eu posso auxiliar, seja o que for.
eu estou colocando à disposição. Mas aí eu olho para o exemplo de Jesus e vejo Jesus dizendo assim: fala que eu vou devolver. A preocupação de Jesus aqui é dar um exemplo muito claro para nós, tanto quanto para os seus discípulos. Jesus estava dizendo: nós não vamos nos apossar daquilo que não nos pertence. É um empréstimo. Irmãos e irmãs, nós precisamos devolver aquilo que nós pedimos emprestado. Quantos livros você emprestou e não recebeu mais, Luizeto? Eu tenho uma lista aqui dos livros que eu empresto, porque eu não posso confiar na minha memória. E infelizmente também não dá para confiar nos irmãos que pegam os livros emprestados. Irmãos, irmãs, brincadeiras à parte, Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. E Ele de fato vai devolver esse jumentinho para os seus donos, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Agora, depois desses fatos que não são o ponto central da nossa noite, nós vamos encontrar a atitude dos discípulos quando pegam esse jumentinho e vão levá-lo até o Senhor Jesus. Eles fazem o seguinte, a partir do versículo 6. Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. É importante nós observarmos que a multidão que está acompanhando Jesus desde Betânia não é esse único grupo, como nós já falamos. É muito provável que um primeiro grupo que está indo a Jerusalém para a celebração da Páscoa tivesse no seu meio alguns galileus. Os mesmos galileus que anteriormente, depois de verem a realização dos milagres de Jesus, tentaram fazer de Jesus o rei. Vocês lembram desse episódio? Quando muitos se juntam e tentam fazer de Jesus o rei, naquele momento Jesus foge. É muito provável que esse grupo que está aqui, tão numerosamente reunido em Jerusalém, tivesse a presença desses galileus. No meio de todos esses grupos que estão seguindo a Jesus, inclusive aqueles que viram Jesus ressuscitar a Lázaro, estão aqui no meio. E esses homens e mulheres se juntam aos discípulos e começam a cortar ramos de palmeiras, a espalhar pelo chão, a estender as suas próprias vestes, para que, como um rei, Jesus pudesse entrar triunfantemente por Jerusalém. Nós não podemos esquecer que a festa que esses homens estão celebrando aqui é a festa da libertação. Então, evidentemente, o coração desses judeus tão escravizados, o coração desses homens e mulheres tão penalizados, tão sofridos, durante tantos e tantos anos de opressão, de escravidão por tantos impérios, o coração desses homens e mulheres está ardendo pelo surgir de um novo rei que lhes traga a libertação. E sabe qual é o momento que Jesus escolhe para entrar em Jerusalém? Esse momento. Porque Ele sabe o tempo perfeito de fazer todas as coisas. Quando isso vai acontecendo, a primeira multidão que vem vindo com Jesus, junto com os discípulos, aquela multidão que o capítulo 10 de Marcos já vai descrevendo para nós, vai estendendo as vestes, os ramos de palmeiras. E aí, quando a outra multidão que já está em Jerusalém para a celebração da Páscoa percebe o que está acontecendo, imagina o burburinho, irmão. Você consegue imaginar um homem montado num jumentinho, descendo do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale de Quidom,
Finalmente entrando na cidade de Jerusalém, uma multidão acompanhando esse homem, cantando em alta voz: Hosana, Hosana, bendito o que veio em nome do Senhor. Você consegue imaginar o movimento que está acontecendo na cidade de Jerusalém, que já estava fervilhando. É evidente que isso chama atenção. E quem já está em Jerusalém começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas vão nos dizer que as pessoas começam a se perguntar: quem é esse? Quem é esse que está entrando na cidade montado nesse jumento? Porque chama a atenção aquilo que estava acontecendo naquele momento. E quando esse povo que previamente chega a Jerusalém se dá conta do que está acontecendo, como é, rapaz, é Jesus? E sai todo mundo correndo para a entrada da porta de Jerusalém. E quando chega lá à porta de Jerusalém, eles também se juntam aos primeiros grupos que já vinham naquela caravana, naquele cortejo real. E eles também começam a tirar as suas vestes menos importantes e a estender pelo caminho. E eu fico imaginando o frenesi de alguém dizendo: me dá um ramo de palmeira, porque eu também quero estender aos pés do mestre. Irmãos e irmãs, era isso que estava acontecendo. Só que diferente de tudo o que acontecia no Império Romano, quando os seus generais voltavam vitoriosos das guerras montando cavalos imponentes em carruagens cobertas de ouro, arrastando consigo os cativos, aqueles que foram presos durante a sua vitória na guerra, o Rei do Universo vai caminhando para o final da sua vida terrena e do seu ministério, montando em um jumento e não num cavalo, simples, sem sequer uma sela. Os discípulos tiveram que colocar as suas próprias roupas para amaciar o local para que Jesus sentasse. Ele era ovacionado, mas de forma extremamente humilde, como sempre foi desde o seu nascimento. O rei que nasceu na manjedoura sem nenhuma pompa, continuou humilde durante toda a sua vida. Aliás, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse rei vai entrando desta forma na cidade, e ele não traz consigo os seus cativos. Pelo contrário, ele está caminhando para a morte, para que os cativos possam ser libertos. Ele está entrando triunfante, ovacionado por um povo que ele conhece muito bem, mas que não inspira confiança. O texto continua para nós. O que exatamente esta multidão estava cantando ao Senhor quando ela dizia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Bem, Hosana significa salva. Hosana significa salva-nos agora. Hosana significa salva, nós te suplicamos. Hosana significa salva-nos agora, dá-nos a vitória e a prosperidade por causa da tua bondade. Este é o momento, gritava a multidão enquanto declarava: Hosana. Diante de tudo isso, Jesus permanece montado no seu jumentinho. E o que o texto de Marcos não nos mostra é que a reação de Jesus a tudo isso que está acontecendo não é aquilo que nós podemos imaginar ou esperar. Abra, por favor, em Lucas capítulo 19. Versículo 41. Depois você pode ler a partir do 28 para ter um pouco mais de detalhe, uma vez que Marcos é bem sucinto no seu relato. Mas Lucas, capítulo 19,
Eu quero ler só o verso 41, depois, por favor, leia a partir do verso 28. Lucas nos diz assim, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Tem alguma coisa errada aqui, gente. O que está acontecendo com Jesus? O que está acontecendo com Jesus? Por que Jesus está se aproximando da cidade de Jerusalém? Por que esse homem que está se aproximando dessa grande cidade para a celebração de uma festa, sendo ovacionado por multidões e multidões, tendo as pessoas estendendo à sua frente as suas próprias vestes para que ele pudesse passar como um rei majestoso, tendo o canto que ecoava por todas as ruas de Jerusalém, declarando: bendito é o rei que vem. Como pode alguém chorar de tristeza quando existem inúmeras pessoas dizendo: hosana, salva-nos? Por muito menos do que isso, a gente já começa a ter o ego inflado. Fala a verdade. Ou sou só eu? Mas Jesus, quando se aproxima, chora. Pode voltar para o Evangelho de Marcos, por favor. E nós precisamos pensar por que Jesus chorou. Primeiro, pouquíssimas vezes Jesus chora nas Escrituras, né? O autor de Hebreus vai mencionar uma dessas vezes em que Jesus vai chorar. Jesus também chora por causa da família de Lázaro, e Jesus chora aqui, diante de Jerusalém. Nós começamos lendo o versículo 11 do capítulo 11, eu quero lê-lo de novo. E agora seguir até o versículo 19. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Irmãos e irmãs, aqui está a resposta do porquê Jesus chorou quando ele finalmente sai de toda a sua peregrinação na região da Pérea, de todos os seus milagres nas primeiras subdivisões do Evangelho de Marcos, e Jesus começa agora a caminhar para o final do seu ministério. Aqui estão as respostas do porquê Jesus chorou, quando ele finalmente tem a sua entrada em Jerusalém, e ele finalmente avista esta cidade. Quando Jesus se dá conta do que está prestes a acontecer com aqueles homens e mulheres, Jesus não tem outra reação senão chorar e lamentar. Sabe por quê? Porque Jesus conhece esses homens e mulheres. O versículo 11 que nós começamos essa mensagem lendo disse que quando Jesus chegou a esse lugar já estava anoitecendo, e mesmo assim ele fez questão de ir ao templo. E quando Jesus chegou ao templo, ele observou tudo à sua volta.
Este templo aqui, construído por Herodes, o Grande, era suntuoso, meu irmão, minha irmã. Era magnífico. O templo que Davi intentou construir e que Deus permitiu que Salomão construísse foi maravilhoso, mas ele foi destruído, foi profanado. E depois o livro de Esdras vai nos mostrar que quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos escravizado na Babilônia, Deus permite que o segundo templo seja levantado. Eles começam pela restauração do altar. Deus vai permitindo essa restauração, essa reconstrução. As levas vão voltando do cativeiro na Babilônia, e esse povo restaura aquele templo. Mas os que tinham visto o primeiro templo construído por Salomão pesaram o seu coração, dizendo: nem de longe parece com aquilo que foi o primeiro templo. Então Deus fala por meio do profeta Ageu, dizendo: não se preocupem, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Embora este templo não seja tão grande, tão vistoso, não deslumbrante como foi aquele que Salomão construiu, a minha presença será muito maior nesse lugar. E o povo se alegra com isso, e o povo coloca seu coração na obra do Senhor. E depois, por causa do afastamento desse povo, 2 outras invasões acontecem no templo do Senhor, e o templo é outra vez destruído. Mas aí um dia, o imperador romano decide restaurar o templo de Deus. E se os escritos do historiador judeu chamado Flávio Joséfo estiverem corretos, aquilo que Herodes faz aqui é magnífico. Ele faz deste novo templo, que os judeus mais tradicionais não consideram novo, apenas uma restauração do primeiro. Tamanha do seu tradicionalismo. O que Herodes faz aqui é levantar novas paredes. Herodes reveste essas paredes com ouro. Quem olhava de fora dizia: que prédio magnífico, que construção esplendorosa. Como é lindo olhar para essa obra arquitetônica. Mas Jesus chega ao templo e chora. Jesus não está chorando quando chega em Jerusalém e observa o templo, porque as paredes estavam descascadas. Pelo contrário, elas estavam revestidas de ouro. Jesus não está chorando quando chega em Jerusalém e não percebe o povo no templo. Pelo contrário, o movimento dentro do templo era enorme, principalmente nessa época, em que os sacrifícios eram oferecidos a Deus, teoricamente. Cambistas, animais sendo vendidos para que os sacrifícios fossem oferecidos no altar que teoricamente era do Senhor. Então Jesus não está chorando porque ele entra e vê bancos vazios, como nós temos visto ultimamente por causa da pandemia. Jesus não está entrando no templo, diante do templo, e está chorando porque a fachada não está revestida. Jesus não está chorando aqui porque não tem gente levantando as mãos para ele e gritando hosana. Centenas de milhares de pessoas aclamavam este homem montado no jumentinho. O que está faltando aos olhos do Senhor, que foi nesse domingo à porta do templo observar o que estava acontecendo à sua volta, não é gente disposta a fazer, a levantar as mãos, a gritar, a tirar as suas vestes e espalhar pelo chão. O que está fazendo o Senhor chorar aqui não é a falta de homens e mulheres que cortem ramos de palmeiras e estendam pelo caminho. O que está fazendo o Senhor chorar diante de Jerusalém, da cidade santa, não é a ausência de sacrifícios, não é a falta de um grande prédio. Jesus está chorando, porque ele diz: se você conhecesse, se você ao menos reconhecesse o tempo da sua visitação. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quem dera você pudesse reconhecer o tempo da sua visitação. Jesus está chorando porque ele conhece esse povo. Jesus está chorando porque ele sabe que essa multidão que erguia as mãos para gritar hosana, depois vai se juntar incitados
pelos líderes judeus dentro desta própria semana, para dizer assim: crucifica. Quem vocês querem que seja solto? Cristo, o rei dos judeus, ou Barrabás, esse assassino? E essa multidão, sem pensar duas vezes, diz: Barrabás, Barrabás. As mãos que se ergueram para dizer salva, não foram capazes de dizer salvem-no. Pelo contrário, Cristo na cruz, sendo escarnecido, ouviram alguém dizer: salva-te a ti mesmo. Tu que salvaste tantos, agora salva-te a ti mesmo. Jesus está chorando quando ele chega diante do templo da cidade de Jerusalém, porque ele está olhando para aquela atmosfera, para aquele movimento, porque ele está olhando para o templo e está dizendo: não passa de aparência. Os dois relatos aqui de Marcos capítulo 11, a maldição que Deus em Cristo joga sobre a palmeira, e a condenação, a expulsão, segunda expulsão que Jesus faz dentro do templo, são uma resposta muito clara de Deus para a comunidade de Israel. Deus está dizendo: eu não suporto a aparência de vocês. A figueira, a palmeira, tinha a obrigação de dar frutos pelo menos 2 vezes por ano, meu irmão, minha irmã. No começo do ano, entre março e abril, ela dava os seus primeiros frutos. Eram frutos que provinham dos primeiros brotos, ou seja, daquilo que sobrou da estação passada, que não frutificou, no fim do segundo momento de frutificação. Então, agora no começo do ano, a palmeira trazia esses brotos e eles começavam a frutificar. Às vezes esses primeiros frutos de março ou de abril precediam as folhagens, sabia disso? Antes que as folhas surgissem, já era possível encontrar fruto em algumas dessas palmeiras. E num segundo momento, lá para agosto, mais ou menos, vinha o momento da estação. Marcos é o único que diz assim: ainda não havia chegado o tempo de dar fruto. É o único dos evangelistas a relatar essa frase. Jesus olha de longe essa palmeira que representa Israel, e que em João capítulo 15, o Senhor vai dizer assim: eu sou a videira. Uma vez que Israel falhou em cumprir a sua função, eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Jesus olha para essa palmeira, e ele de longe avista sua folhagem. É evidente que Jesus sabia que não havia fruto naquela planta. Mas para ensinar os seus discípulos, quando Marcos diz que os discípulos ouviram Jesus dizer: nunca mais dê fruto, para ensinar os seus discípulos e para nos ensinar, Jesus vai se aproximando. Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, Jesus se aproximou do templo, Jesus se aproximou da palmeira. E quando Jesus se aproxima dessa palmeira e procura fruto nela, apesar de todas as suas folhagens, não havia nada para saciar o mestre, que, diga-se de passagem, teve fome. Jesus gostava de um bom café da manhã, era bem cedo, e ele vai procurar o que comer ali naquela árvore. Jesus não encontra fruto. Aí eu olho para Marcos, quando Marcos diz: ainda não havia chegado o tempo da estação. E a única coisa que eu consigo me perguntar, e por favor pergunte-se também, é: quem garante que vai dar tempo da estação própria chegar? Você é capaz de dizer quando o mestre vai chegar e se aproximar para buscar fruto nas árvores que hoje têm folhagem? Porque eu não sou. Eu não sou. E o que eu preciso aprender aqui, nesse momento, agora é: ele pode chegar a qualquer momento, procurando fruto. E se não encontrar, a fala de Deus é: permaneça como está.
Vocês lembram quando a irmã Rosilima ministrava aqui na conferência de mulheres? Eu lembro quando ela disse: permaneça o impuro na sua impureza, mas aquele que tem se santificado, santifique-se ainda mais. Ela mencionou o texto da palavra de Deus. Eu quero mencioná-lo outra vez. Quando Jesus olha para essa palmeira, ele diz assim: ninguém nunca mais coma do seu fruto. Ele está dizendo: o que você hoje não tem, nunca virá a ter, porque chegou o dia da sua visitação e você foi encontrada infrutífera. A continuação dessa mensagem, desse ensinamento, fica ainda mais clara quando Jesus, aqui no versículo 15, vai dizer assim, Marcos no versículo 15 vai dizer assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Irmãos, Jesus não expulsa só quem estava vendendo, Jesus expulsa quem estava comprando também. Sabe por quê? Porque quem compra é conivente. Quem alimenta o mercado, a comercialização, é tão responsável e tão culpado quanto quem está vendendo. Esse templo era enorme. Havia o pátio dos judeus, o pátio dos homens. Havia o pátio dos sacerdotes, que ficava dividido entre santo e santo dos santos. Havia o pátio exclusivo para as mulheres permanecerem. Havia o pátio dos gentios, ou seja, dos não-judeus, que ficava lá longe, para que eles não tivessem muito contato com nenhum dos judeus. Havia o pórtico, a entrada, a porta chamada Formosa, uma outra porta, enorme, enorme, enorme. Era tão grande que a sua estrutura, a estrutura desse templo, começou a ser usada como um atalho. Para onde você vai? Não, eu estou chegando de Betânia, aqui pelo caminho que vem do Monte das Oliveiras, e eu quero chegar até o final de Jerusalém. E o que você vai fazer? Eu vou cortar caminho pelo templo. Imagina que essa igreja vai de um quarteirão a outro, e por algum motivo de logística, por exemplo, a gente tenha uma porta aqui atrás, que está fazendo divisão com a rua lá do quarteirão de trás. Agora eu quero que você imagine que alguém está entrando por aquela porta principal de lá, carregando um boi, uma vaca, uma cabra, um bezerro, fazendo a mudança da sua casa, porque ele mora lá do outro lado, mas ela foi ali até o supermercado comprar pão, e para cortar caminho, para não ter que dar a volta, ele vai passar por aqui, e vai entrar por lá, vai passar pelo corredor, vai dar boa noite para os diáconos, para as meninas que estão na portaria, na recepção, vai cortar caminho aqui pelo altar, vai subir, vai atravessar, e vai chegar até a sua casa. A coisa, no meio da comunidade de Israel, estava tão louca, tão fora de si, a vida religiosa daquele povo tinha se perdido de tal forma. O espaço, o lugar que deveria ser santo, que deveria ser lugar de culto ao Senhor, havia perdido tanto a sua função, tinha sido tão dessacralizado, tinha perdido o aspecto sacro, santo, separado, que as pessoas resolviam cortar caminho por dentro do templo. Que lugar é esse? Não, esse aqui é o lugar santo, é o lugar santíssimo, é onde a presença do Senhor simbolicamente habitaria. É mesmo? Então eu vou passar por aqui com a minha vaca. Negócio meio Índia. E como se isso não já fosse o bastante, a liderança espiritual, Anás, Caifás, sumos sacerdotes do povo judeu, recebiam por fora, um extra, para que os cambistas e os negociantes, os que vendiam, pudessem também lucrar. Então, numa festa como a Páscoa, quando milhares de pessoas iam a Jerusalém para cultuar ao Senhor, iam ao templo para sacrificar, esses cambistas estavam lá com as suas mesas muito bem montadas, dinheiro espalhado na mesa dos cambistas, porque os gentios, os que vinham de outras nações, que queriam adorar ao Senhor, o que era até muito comum, não tinham a moeda judaica. Eles vinham com as suas próprias moedas, só que elas não eram aceitas. Então eles precisavam fazer o câmbio para poder comprar o sacrifício, o animal, para poder pagar a taxa.
cobrada para participar daquela celebração. E aí ele trocava o dinheiro ali com o cambista, recebia a moeda judaica e pagava para aquele cambista uma porcentagem. O sacrifício podia ser levado, o animal podia ser levado por cada adorador ou adoradora que ia sacrificar no templo. Mas quando eles chegavam lá com seus próprios animaizinhos, os líderes religiosos, acobertados por Anás e Caifás, sumos sacerdotes, eles diziam: o seu animal não cumpre os pré-requisitos, ele é defeituoso. Mas qual defeito? Não importa, ele é defeituoso. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar voltar para minha casa, mas eu vim de lá de longe. Não, você pode comprar aqui. E aí, os que vendiam, lucravam. E parte do lucro ia parar na mão de Anás e de Caifás. Jesus chora, porque ele olha para a vida religiosa da comunidade de Israel e ele diz: o que é isso que vocês têm vivido? O que vocês fizeram da casa de meu pai? Lembram quando Jesus, adolescente, por volta dos 11 anos, está indo com José e Maria para Jerusalém, e ele se perde dos pais, e a gente não sabe como, mas José e Maria estão voltando para casa sem Jesus por perto, é algo inconcebível no nosso tempo, né? E eles estão voltando para casa sem Jesus por perto, na esperança que Jesus esteja no meio da caravana, e quando eles caminham, e não acham o filho, eles voltam. E onde eles encontram Jesus? No templo, discutindo a lei com os mestres. E quando eles perguntam: filho, por que você está aqui? Ele diz: porque eu estou na casa do meu pai. Jesus pergunta para esses homens aqui: o que vocês têm feito da casa do meu pai? No que vocês têm transformado o culto? Que entendimento é este de que este é um lugar qualquer? Que entendimento é este de que pode ser feito de qualquer jeito? Por que vocês estão vendo as pessoas fazerem as coisas erradas, em desconformidade com a palavra de Deus? Gente vendendo aqui neste lugar. E vocês participam desse tipo de evento. Por que vocês participam desse comportamento? Por que vocês compram os animais? Por que vocês não se levantam para dizer assim: não está correto? Aí Jesus diz: para fora daqui, tanto quem compra quanto quem vende. Para fora daqui, vocês que têm feito da casa do meu pai um covil de ladrões, um local onde os ladrões, os roubadores, os marginais, os mal intencionados têm se refugiado. Olha, irmão, irmã, a igreja precisa estar de portas abertas para qualquer pessoa, inclusive para mim. Porque se nós formos triar demais, não entra nenhum de nós, a começar de mim. Mas aqui não é refúgio para quem não quer abandonar o pecado. Jesus diz: fora. Fora daqui toda religiosidade. Fora daqui todas as práticas imorais que vocês têm cometido. Fora daqui todos aquelas que têm se conformado com o que não procede de Deus, como se viesse de Deus. Fora daqui toda negociação de princípios. Pastor, eu não tenho vendido boi, eu não tenho vendido animal nenhum, eu também não tenho comprado nenhum animal, mas quando nós negociamos princípios, nós fazemos da casa do Senhor um covil de ladrões e de salteadores. E o que então, meu irmão, minha irmã, esta casa, e esta casa aqui, precisa ser casa de oração. Casa de oração. Se a razão de nós estarmos reunidos aqui nessa noite e em qualquer outro momento não for para clamar a Deus, a fim de que Ele
nos faça verdadeira e espiritualmente dizer: Hosana, bendito que venha em nome do Senhor, a fim de que o salva-nos, que saia dos nossos lábios, seja sincero, ou seja, sem adulteração. Irmãos, fechemos as portas, porque existem lugares muito mais promissores para comércio. Este não é um lugar de comércio, nunca foi e nunca será. Este precisa ser casa de oração. Este precisa ser um lugar onde Deus seja encontrado, onde os ladrões entrem e vivam aquilo que o apóstolo Paulo diz em sua carta: o que furtava não furte mais, agora trabalhe para ter o que dividir com os demais. Este precisa ser um lugar onde as únicas práticas que nós venhamos a ter sejam orar e adorar verdadeiramente ao nosso Deus. É hora, ou talvez já tenha passado da hora, da gente fazer o que Jesus fez no verso 11. Entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta. E aquilo que ele observou no dia anterior, na segunda-feira, ele meteu o pé na banca e disse: aqui não. Irmãos, se nós observarmos e o Senhor nos permitir enxergar qualquer tipo de conduta que não proceda do Senhor, a banca precisa ser tirada. A banca tem que ser tirada. Que em nome de Jesus nós sejamos o templo e vivamos numa igreja restaurada para a glória de Deus. Isso começa por mim e por você. Senhor, Hosana, ó Deus, bendito o que venha em nome do Senhor. Pai, nós estamos nessa noite diante da Tua palavra, clamando ao Senhor, que Tu venhas ao nosso encontro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor, ó Deus, nos dê chance, tempo de frutificação. Pai, nós não queremos ser um povo de aparências, nós não queremos ser um povo de folhagem, Senhor, como essas figueiras, ó Deus. Nós queremos ser um povo de frutos, queremos ser um povo que dá muitos frutos, porque nisto o Pai é glorificado, diz a Tua palavra no Evangelho de João, no capítulo 15, nisto o Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos, o que o vosso fruto permaneça. Senhor, nós estamos orando, porque nós queremos ser como o ramo enxertado na videira. Nós estamos orando, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, nós estamos orando, porque como foi compartilhado nesta semana, ó Deus, aquele que estando em Ti não dá fruto, o Senhor poda, Pai, para que dê ainda mais fruto. Mas Deus, se nós permanecermos por algum motivo sem frutificar, o Senhor nos arrancará e nos jogará no fogo, é o que diz a Tua palavra. E nós não queremos nenhum tipo de condenação. Nós queremos, Senhor, o fogo do Teu Espírito que nos impulsiona, que nos aviva e que nos faz frutificar. Em nome de Jesus, ó Deus. Tu conheces cada um de nós, Tu conheces a realidade desta igreja, Tu conheces a realidade da Tua igreja sobre a face da terra. E nós Te pedimos, santifica, purifica, vivifica, Senhor, segundo a Tua vontade. Desde agora, Senhor, e para todos sempre, seja exaltado o Teu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, perdão, eu falei várias vezes Palmeiras, mas é Figueira, tá? Espero que o Palmeiras não vença. Brincadeira à parte, tá? Deus abençoe. Como um bom São Paulino, ele prefere o Figueirense ao Palmeiras. Então, como um bom São Paulino, ele estava aqui
aí enfatizando o Palmeiras, né? Gente, quem prega, sustente o pregador em oração, né? Eu quero contar só para vocês entenderem, eu quero contar uma história. E eu contei essa história quando eu fui pregar em uma igreja. E eu fui pregar com esboço na cabeça. E aí eu contei aquela experiência, na introdução do sermão, contei aquela experiência, né? Que o pregador animado, todo empolgado, ele disse: e Jesus estava passando, e Nicodemos, que era de baixa estatura, vendo o Senhor Jesus, e por causa da grande multidão, ele não conseguia estar com o Senhor Jesus, ele subiu numa figueira brava, né? E aí não foi numa palmeira brava, foi numa figueira brava. Ele subiu numa figueira brava, e quando Jesus estava passando e olhou, aí que ele se tocou, que ele citou Nicodemos. E ele disse: Nicodemos, desce daí, porque esse lugar é de Zaqueu. Irmãos, eu contei essa ilustração para iniciar o sermão na Igreja Batista Ebenezer em Santos. Na época era pastoreada pelo meu amigo pastor Edivaldo Ambrósio, que foi pastor muito tempo na Igreja Batista Vila Áurea. E aí eu fui e abri e pensei, vou pregar, e eu iria pregar sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. E onde eu abri o texto? Em João capítulo 3, que fala do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. Comecei a ler o texto e disse: agora preguei de forma improvisada em João capítulo 3, e fiz o apelo, e foi uma bênção. Quando acabou tudo, eu disse: irmãos, eu quero contar o que aconteceu. Eu fui fazer essa brincadeira, esse momento descontraído, e na realidade eu estaria pregando sobre Zaqueu, e nessa brincadeira eu acabei me enrolando, como agora quase derrubei a Bíblia, e preguei sobre Nicodemos, mas foi uma bênção. Irmãos, pregar é uma bênção. Quantas vezes você abre e você está falando ali, e você vai ler Pedro e você cita Paulo, que a gente fala tanto de Paulo, e já aconteceu isso comigo, e depois eu falei Paulo, eu falei Pedro, né? Então, mas o Senhor é extremamente misericordioso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero lembrar, amados, que nós estamos agora com a Escola Bíblica Dominical presencial. Foi uma bênção e não há necessidade de inscrição. Por enquanto, se a gente perceber que tiver aí o número crescendo, aumentando de participantes, então a gente vai estar providenciando a questão da inscrição. Mas por enquanto não precisa, e é um momento até muito propício para as pessoas da terceira idade, ok? E também, lembrando que no próximo domingo, logo após a Escola Bíblica Dominical, então nós estaremos aí tratando da eleição aí, da diretoria estatutária e dos coordenadores de ministérios. Aliás, iniciou nessa manhã o encontro com aqueles que foram indicados e que serão indicados e apresentados seus nomes na Assembleia. Iniciamos um período muito propício, muito bom, né? E no domingo, durante a Assembleia, nós estaremos falando mais sobre isso, que inclusive nós tratamos, eu e o pastor Ednei, com esses irmãos, e houve um consenso de nós colocarmos em prática aquilo que nós apresentamos. Que o Senhor esteja direcionando em nome do Senhor Jesus. Também culto de quarta-feira ainda online, às 20 horas. E antes, na terça-feira, a Ministério de Intercessão pelo Google Meet, às 20 horas. Temos ainda o encontro de tendas, algumas presenciais, outras pelo Google Meet, sexta-feira, 20 horas. E nós temos também a cesta básica, não é isso? Continua a cesta básica, às 22 horas, isso? Sábado, Ministério Infantil Betel em Casa, 16 horas pelo Meet,
as crianças participando com as professoras das crianças de nossa igreja. E nós temos então aí a presencial e também pelo canal do YouTube, e também o nosso culto de louvor e adoração, 18 horas também, presencial e pelo YouTube. Acredito que sejam essas as informações que nós temos para passar para os amados. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Estaremos encerrando e impetrando a bênção apostólica, né? Seja Zaqueu, seja Nicodemos, seja Figueira, seja Palmeiras, o importante é que sejamos servos consagrados e dedicados ao Senhor, entendendo que o Senhor tem nos abençoado. Cada dia que nós vivemos é um milagre da parte de Deus. E aqui, quando eu estava orando em favor da irmã Bruna, lembrando quantas vezes eu estive entrando em contato com ela, pastor Redinei, e ali a gente com o coração apertado, porque a gente queria estar ali no hospital, a gente queria estar visitando, abraçando, orando, mas toda dificuldade. Mas sabe que é maravilhoso? É que não existe barreira para a oração, nenhuma parede de concreto, de aço, nada impede a ação da oração. Então, nós não estávamos lá pessoalmente, mas nós estávamos lá com o coração, com a oração. E é o milagre da parte de Deus. E tem que aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Amém? Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado pela forma, com autoridade, que Teu servo trouxe a mensagem para falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Obrigado pelos cânticos. Ó Deus, passaríamos a noite glorificando ao Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor providenciou aí a eternidade para passarmos toda a eternidade te exaltando, te louvando, te glorificando. Ó Deus, pelo milagre do Senhor em nos salvar. Ó Deus, eu rogo a Tua bênção sobre todos que estão aqui nessa noite, sobre todas as famílias aqui representadas e sobre todos que nos acompanham pelo YouTube, que o Senhor esteja abençoando e recompensando a todos. Conceda-nos uma semana extremamente iluminada e abençoada, Pai. Obrigado por este culto, pelas ofertas, pelas dedicações, por tudo que foi realizado aqui, em oferta, em dedicação ao Senhor. Perdoa os nossos erros e os nossos pecados, Pai, leva-nos para os nossos lares na Tua santa paz. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.